Galera, vamos agora na última figura espacial desse terceiro bimestre, que se encerra hoje, que é o cone. Vamos dar uma olhadinha nessa figura aqui, o cone. O cone, se eu abri-lo, ele seria aquele chapéu, não é verdade? Ele seria assim. Nós temos a superfície circular dele, que vai ser a base para a gente, e nós temos a superfície lateral, né? Seria como se eu abrisse um chapéuzinho, eu ficaria com a superfície lateral dele, né? E ficaria com a base se ele fosse fechado, não é? Isso é um cone. Quais são os elementos desse cone? Os elementos desse cone para a gente vai ter a altura dele, vai ter a geratriz e vai ter o raio do cone. O que é a geratriz? A geratriz é um eixo sobre o qual nós giramos para formar o cone. Se aqui eu pegar um eixo, né, e pegar esse triângulo aqui, não é? E girar em forma em torno desse eixo, eu vou formar um cone, não é verdade? Então, o que é a geratriz? Geratriz é a superfície que girou em torno de um eixo para formar um cone. Os elementos do cone serão a altura, a geratriz e o raio, né? E como se calcula o volume e a área do cone, que é o que nós estamos estudando? Vamos a ver. Vamos fazer aqui um cone, né? Que nós vamos estudar. Ele seria assim, né? Aqui está o desenho do meu cone, certo? Esse cone, só um minutinho, pegar minhas canetinhas. Esse cone, ele vai ter aqui uma altura, aqui a geratriz e aqui o raio. Esses são os elementos do cone, certo? Se eu abrir esse cone, né, que seria pensando no chapéuzinho, eu teria isso aqui. O que é isso? Isso aqui é um setor circular, quando eu abro o cone. Esse setor circular, ele vai ter a geratriz, né, e vai ter aqui todo isso aqui que seria o 2πr, né? Que é o comprimento da circunferência, não é verdade? A hora que eu abro o chapéuzinho, aqui embaixo, assim, ó, se eu fechar de novo, eu tenho a volta inteirinha da minha circunferência, eu tenho 2πr, que é isso aqui. E aqui eu tenho a geratriz. Isso aqui é um setor circular, tá? E esse aqui, quando ele é fechado, né, o meu cone é fechado, é a minha base, a área da base. A área da base do cone, a gente procede da mesma coisa, porque ela é circular, é πr ao quadrado. Agora, a área lateral do cone, como que eu obtenho? Eu posso obter essa área lateral fazendo uma regra de 3 simples, para eu não precisar decorar, que é πrg, a formulinha, tá? Essa área aqui, ela vai ser dada por πrg. Mas como se chega nesse πrg, né? Muito bem. Se nós tivermos uma regra de 3 simples, seria assim, olha. Esse setor circular aqui, ele é o 2πrg, né? Por quê? Porque ele é o comprimento dele, né? Seria o comprimento da circunferência dele, é o 2πrg. O G seria o meu raio desse setor circular, né? O G seria o raio do meu setor circular. Isso aqui é um pedacinho de uma circunferência toda, certo? Então, isso aqui seria o raio. Então, o comprimento desse pedacinho, ele é 2πrg, certo? Agora, e a área que representa esse setor circular? Ela seria o πr ao quadrado,
onde o meu R é o G. Agora, se eu quiser saber o comprimento do cone todo, ele seria quanto de área circular, né? Se eu pegar o comprimento dele, e vai ser o quê? Vai ser só o 2πr, que é só um pedacinho dele. Se eu fizer essa regra de 3 básica, eu chego na área lateral, tá? Vamos dar uma limpadinha aqui. Só um minutinho, por favor. Tenho que deixar mais espaço. Vamos voltar aqui, ó. Aqui eu tenho uma área circular. Essa área circular, ela tem G de raio e tem esse aqui que é o meu comprimento. É um pedacinho, né? Que seria o 2πr, né? Ai, eu todo, certo? Aí, perfeito. Aí nós fizemos assim. O comprimento do meu setor circular seria 2πg, que seria aqui, ó, esse G, ele está como o meu raio do setor circular. Então, seria 2πg. Esse 2πg representa a área, né, desse setor circular, que seria seria πr ao quadrado, pardon, seria o πr ao quadrado. Aí, esse seria o 2πg e o πg ao quadrado, perfeito. Aí, se eu quiser o comprimento dele todo, que é o 2πr, que vai ser a minha área lateral aqui do cone. Quanto vai ser a minha área agora se o comprimento for 2πr, né? Aí eu multiplico em cruz para eu achar esse x. Seria 2πr πg quadrado sobre 2πg. Corta. Corta. Sobrou R, π e G. πRG. Que é a minha área lateral, πRG, certo? Então, se eu tiver um cone, eita, Ângela, cujos elementos são a altura, a geratriz e o raio, eu vou ter a área da base dele, πr ao quadrado, e vou ter a área lateral dele, πRG. Se eu quiser a área total, eu vou somar o πr ao quadrado mais o πRG, que colocando em evidência, ficará πr, R mais G. Essa é a área total. E não precisa fazer isso, a gente soma na hora, né? Só que eu vou colocar em evidência um R e um π, tá vendo? Aí vai ficar dentro πr, R mais G, certo? Mas naturalmente a gente faz a soma, não precisa fazer isso. Deixa eu só tampar minha canetinha, gente, porque ela acaba a tinta muito rápido. Então, pessoal, tá aí a área total de um cilindro, de um cone, e tá aí a área da base e a área lateral. Tudo bem, gente? Beleza? Muito bem. E depois vocês dão um pause ou consulta a apostila. E o volume? Se eu pegar um cone, gente, e encher esse cone aqui de um líquido,
e passar por um cilindro, eu tenho que fazer isso 3 vezes. Porque o volume de um cone, ele vai ser 1/3 do volume do cilindro. E qual é o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base, que é dada por πr² vezes h. Eu tenho 1/3 porque ele tirou, aqui seria o cilindro, ó. O cone representa 1/3 da área de um cilindro, tá? É 1/3 da área de um cilindro. Então, para eu achar o volume do cone, é 1/3 de πr² vezes h. Então, aqui nós ficamos com o volume do cone, aqui nós ficamos com a área total de um cone, que é o πr, r mais g. Nós temos a área da base, que é o πr², e nós temos a área lateral, que é o πrg. É isso aqui que nós vamos trabalhar agora com o cone. Beleza? Muito bem. Vamos fazer, então, 3 exercícios. Vou tentar colocar aqui sem derrubar. Eu estou vendo com vocês cone. É a aula 20. Nós estamos na página 490. O primeiro exercício é o exercício número 36. E ele faz esse desenho aqui, tem um cilindro. E tem um cone. Aqui nós temos a altura dele. Vou derrubar de novo. Aqui nós temos a altura dele. Aqui é a altura do cilindro. E tudo isso vai ser a altura do cilindro mais o cone. Esse pedacinho aqui tem 9 centímetros. E esse pedacinho, que é só o cone, tem 3 centímetros. Um paciente recebe por via intravenosa um medicamento a taxa constante de 1,5 ml por minuto. O frasco do medicamento é formado por uma parte cilíndrica e uma parte cônica, cujas medidas são dadas na figura. Após 4 horas de medicação contínua, 4 horas, quantos minutos tem? Cada minuto tem, cada hora tem 60 minutos. 4 horas tem 4 vezes 60 do minuto. Se ele fez 1,5 milímetros em 1 minuto, quanto que ele vai fazer em 240 minutos? É para usar o π igual a 3. E é para usar o volume em milímetros, em ml. Mililitros, né? Do medicamento restante do frasco. O volume em ml do medicamento restante no frasco após a interrupção da medicação. Então, ele aqui estava cheio de uma medicação. Ele tomou a medicação por 4 horas. A pergunta é: quanto sobrou no frasco de volume após a medicação? Quanto que sobrou, né? Então, eu preciso saber o volume total. Ele tomou, pegar o volume total, tirar quanto ele tomou e ver quanto sobrou, ok? Aí ele informa para a gente que 1 centímetro cúbico é igual a 1 milímetro, né? É 1 mililitro.
Porque é aquela nossa história lá, aqui é o metro, aqui é o decímetro, aqui é o centímetro. Nós sabemos que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, certo? 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, certo? Agora, 1 mililitro é 1 litro dividido por 1000. Então, para eu chegar no mililitro, aqui eu divido por 1000, então eu divido aqui também. Por isso que 1 mililitro equivale a 1 centímetros cúbico, tá? Então, esse mililitro aqui que eu achar, se eu fizer essa regrinha aqui em 3, o mililitro é a mesma coisa que centímetro, eu vou já botar em centímetros cúbicos. Então, o que é isso? Isso aqui é quanto de volume de medicamento, quanto que tirou do volume total, certo? Quanto que ele recebeu? Ele recebeu 240 vezes 1,5. Quanto vai dar isso aqui? É 240 vezes 3 sobre 2, porque 1,5 é 3 sobre 2. 240 dividido por 2 é metade, dá 120. 120 vezes 3 dá 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Dá 360. Então, ele recebeu 360 mililitros de medicação. Então, isso aqui ó, já é o volume que escoou. Quanto sobrou de líquido aqui dentro? Tudo isso, quanto sobrou? É essa a pergunta. Para eu saber quanto sobrou, o que eu faço? Eu vou calcular o volume total disso aqui. Aí, eu desse. E aí eu respondo quanto sobrou, tá bom? Então, vamos lá. Vou calcular nesse pedacinho aqui, ó. O volume total, ele tem que ser o volume do cilindro mais o volume do cone. Volume do cilindro mais o volume do cone. O volume do cilindro, ele é esse pedaço aqui, ó. Tá? Falta eu pegar o dado do raio, né? Vamos voltar no exercício aqui. 4 centímetros. Ele tem 4 centímetros de raio. 4 centímetros de raio. Tá. Então, eu já vou calcular em centímetros cúbicos, que é a mesma coisa, né? 1 mililitro é igual a centímetros cúbicos. Ele quer a resposta em centímetros cúbicos, né? Então, 360 mililitros equivale a 300 centímetros cúbicos. Tá? Muito bem. Qual que é o volume do cilindro, então? O volume do cilindro é dado por πr ao quadrado vezes a altura do cilindro. E o volume do cone é dado por 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura do cone. O π, ele pediu para a gente usar 3. O π é para a gente usar 3. O raio, ele deu que é 4. 4 ao quadrado dá 16. A altura do cilindro é 9. Eu uso 3 para o π, o meu raio é o mesmo, né? Do cilindro e do cone, é o mesmo raio. É 4 ao quadrado, 16. Agora, a altura do meu cone é 3. Pronto. Isso vai dar 3 por 3, dá para eu cortar. Esse 3 aqui, vou fazer uma coisa aqui elegante. O 3 de 16 dá para eu colocar em evidência. Sobrou 9 mais 1. É ou não é? Então fica 3 vezes 16 vezes 10. Quanto é 3 vezes 16? 3 vezes 6, 18, vai 1. 48 vezes 10, 480. Achei o volume 480 centímetros cúbicos, tá? Finalmente, quanto que ficou de líquido? Quanto sobrou aqui ainda, depois dele ter usado, né? Quanto sobrou aqui, vai ser o 480 menos o 300, não é verdade? Para saber quanto sobrou. Então, um pause para vocês copiarem. Eu vou fazer, então,
quanto de volume ficou ainda dentro do recipiente, quanto de volume sobrou. Sobrou o total, que é 480, menos o quanto usou, que é 360. 0, 6 para 8, 2, sobrou 120 centímetros cúbicos, ou 120 mililitros de volume ainda sobraram. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para o próximo exercício. Muito bem. Muito bem. Vamos ver o próximo. O próximo exercício. Eu estou agora na página 491 e vou fazer o exercício. Não, mentira. Eu estou na página 492 e vou fazer o exercício número 37. O exercício número 37 é o seguinte, ó. Os ingaricós são indígenas que vivem no extremo norte do Brasil. Admita que o cone da figura 2, aí tem um cone, que é o telhado usado para abrigá-los, né? Pronto. Para esse desenho aí na apostila. Admita que o cone da figura representa a escala 1 para 5. Ela foi diminuída 5 vezes para fazer esse desenho. A cobertura de uma moradia em Garicó, feita de palha. Usando informações contidas no texto e na figura ele está dando que a altura vale 1 metro e o raio aqui vale 1 metro. Ele está informando que aqui é 1 metro e aqui é 1 metro, né? Eu só não tenho a geratriz. Usando informações contidas no texto e na figura, área em metros quadrados da cobertura de uma moradia em Garicó é igual a... Muito bem. Aqui é só eu calcular a área lateral. Como é que eu vou calcular a área lateral desse cone aqui? A área lateral é dada por πRG, né? A área lateral vai ser π. O meu raio, que foi falado aqui 1, eu vou colocar 5, porque eu tenho que pôr o valor real, né? Ele foi diminuído 5 vezes, então eu vou pôr aqui o raio 5. E a geratriz é quanto? Aqui eu tenho um de altura e tenho esse raio aqui 5. A geratriz, ela é a minha hipotenusa. Para eu achar a geratriz, eu vou falar que ela é a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, né? Porque aqui eu preciso voltar no tamanho normal, vou multiplicar tudo por 5. A minha geratriz deu raiz quadrada de 50, que é igual a 5 raiz de 2, fatorando esses 50. Então, eu achei a geratriz, ela vale 5 vezes raiz de 2. Então, quanto é essa área aí do telhadinho deles? É 25 raiz de 2π. E tá em metros, né? Metros quadrados. É isso aí. É o πRG. πRG, que é a área lateral, tá? Beleza? E o último exercício que nós vamos fazer together, para encerrar o nosso terceiro bimestre. No quarto bimestre, nós vamos ver pirâmide e esfera de geometria espacial. Aí nós voltamos para determinante de matriz, que nós vamos entrar na parte de sistema linear. É uma parte bem abstrata, mas há necessidade de explorar essa parte também. O exercício 38 caiu no vestibular em 2015. Tem um lápis. E esse lápis tem uma ponta assim
E a pergunta é a seguinte: um lápis cilíndrico de base de diâmetro igual a 6 milímetros, né? Um lápis cilíndrico de base de diâmetro igual a 6 milímetros. Se a base dele é de diâmetro é 6 milímetros, isso significa que o raio é 3 milímetros, não é verdade? Foi apontado em uma extremidade, como mostra a figura. Se a altura da superfície cônica da ponta é igual a 1 centímetro, a altura da superfície cônica é 1 centímetro, e adotamos π igual a 3, qual o volume em centímetros cúbicos de madeira e de grafite desbastado do lápis? O que é? O volume, quer saber o volume que foi tirado. Ó, ele apontou o lápis. Antes dele apontar o lápis, era assim, né? Não era? Antes dele apontar o lápis, era um cilindro. Antes dele apontar o lápis, era um cilindro. Quando ele apontou o lápis, ele ficou um cone. Um cone encaixa dentro do cilindro. Nós já conversamos que um cone é 1/3 do volume do cilindro, não é? Ele quer a área desbastada. O que é a área desbastada? É isso aqui, ó. Ele quer saber isso aqui. Quanto que tirou? Essa área desbastada, ela é 2/3 do volume do cilindro. Por quê? Porque se o volume do cilindro é 1/3, o volume do, desculpa, se o volume do cone ele é 1/3, então quanto sobrou para fora? 2/3. Então, se eu fizer 2/3 do volume do cilindro, eu acho o que ele quer, não é verdade? Muito bem. Então, eu só tenho que calcular 2/3 do volume. O que é o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Ele vai ser 2/3 vezes. O que é a área da base? É o π, que ele mandou usar 3, é o R. O que é o R? O R é 3 milímetros, mas aqui está em centímetros, né? E a resposta ele quer em, só um minutinho, centímetros. Se a resposta ele quer em centímetro, eu vou passar isso aqui para centímetro. Aqui é metro, aqui é o decímetro, aqui é o centímetro e aqui é o milímetro, tá? Aqui está em milímetro, então eu vou uma casa para a esquerda para ficar em centímetro. Então esse 3 vai ficar 0,3 centímetros, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 2/3 de π R, meu R vai ser 0,3 ao quadrado vezes a altura, que é 1. Prontinho. Isso vai me dar o volume desbastado, tá? O volume desbastado. Qual foi o volume desbastado? Qual foi o volume desbastado? Aqui dá para eu cortar, vai ser 2 vezes o 0,3. 0,3 ao quadrado é 0,09. 2 vezes 0,9 é 0,18. Então, tá aí quanto foi desbastado do volume, né? 0,18 centímetros cúbico, beleza? Gente, aí tem exercício que eu vou pedir por gentileza para vocês fazerem, para dar uma olhadinha aí tranquilo nessa parte de cor. E tem um QR Code para quem quer se aprofundar e tem as atividades complementares. Quem fez a recuperação de matemática, só para vocês saberem, fizeram esses exercícios aqui, ó, da página 576. Se vocês quiserem fazer também, foram esses exercícios aqui, da matemática 3, tá na página 576, tá? Eles fizeram o exercício de prisma, e também da página 577, e também da página 578, tá? E aí nós terminamos, pessoal. Assim nós encerramos o nosso terceiro bimestre.
e na sequência eu já vou gravar com vocês a pirâmide. Eu vou usar a apostila do Me Salva, né? Que agora vocês já estão a par que não teremos apostila, né? Nesse quarto bimestre, então eu vou usar da apostila Me Salva, que vocês receberam lá o cadastro, né? Para vocês fizeram o cadastro para vocês também terem acesso. Então, vocês também têm acesso à apostila, tá? Então, para vocês saberem, a próxima assunto vai ser pirâmide e eu vou acompanhar com a apostila Me Salve. Tá legal? Um abraço, pessoal. Até a próxima.